Olá, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do Jus. Desesperande. Uhul! Mais um podcast pra você que nos acompanha aqui já faz 5 meses. Vamos completar aí já 6 meses de podcast. Estamos muito felizes com toda a interação. Então, se você que está assistindo ainda não segue o canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, deixa seu comentário, seu like, porque a gente já tá batendo 300 inscritos. E se Deus quiser, com muitos vídeos bacanas, muitos entrevistados, convidados aqui, muito especiais. E hoje a gente tem uma convidada, mas antes a gente vai dar o presentinho do convidado. Verdade, olha. Obrigada pela sua participação, Gabi. Já vou chamando logo assim, tem que ser... com muita intimidade. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Tainá, Roberta, é um prazer estar aqui com vocês. Se apresenta pra gente. Bem, eu sou Gabriela Campustrini, advogada empresarial com foco em reestruturação empresarial. Hoje eu estou no conselho, como conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil do nosso estado, Espírito Santo. E estou presidente também da Comissão Especial de Recuperação de Empresas e Falência. Chique, né? Nossa, demais. A gente fala assim, comissão da aba jovem. Chiquérrima. Gabi, obrigada por ter aceitado o convite. Saiba que você é grande inspiração pra gente. Eu fico te acompanhando lá no conselho, a gente vê seu trabalho. E assim, como a gente sempre começa aqui, a gente começa contando histórias. E a gente quer muito conhecer um pouquinho da sua história, de como você fez pra se tornar advogada, você sempre quis ser advogada. Conta pra gente como que você começou. Pode começar lá do início mesmo, assim, faculdade. Pode contar pra gente um pouquinho. Então, quando eu me formei, na época da faculdade, eu falo que nós somos treinados para fazer concurso na faculdade, né? Não é estimulado a essa parte a advogar. E eu, desde o segundo ano de faculdade, eu estagiei no fórum, fiquei apenas 6 meses em cartório e de imediato já fui para o gabinete. Então, eu fiz toda a época da faculdade, eu fiquei só no gabinete. O que eu considerei um erro, porque eu deveria ter ido para escritório de advocacia, defensoria pública, Ministério Público, para eu estar em outras áreas para ver se de fato era aquilo ali que eu queria ou que eu queria, né? Então, por estar em gabinete, eu fiquei com uma ideia de que, e a faculdade também me treinando, de que concurso público seria a melhor opção. Uhum. E eu tinha a vontade de ser delegada. Legal. Hoje eu acho... É uma profissão bacana, gosto bastante, mas advogar realmente é o que me move hoje. Uhum. E eu saí da faculdade, comecei a prestar... Na época, foi uma época que não tinha muito concurso, mas eu comecei a estudar para concurso e tentei analista. Concurso deu uma agarrada, não saiu, delegado não saía, e eu já não aguentando mais aquele período de espera, convidei 2 amigas para montar um escritório no interior de Colatina, que eu me formei em Colatina, na Unesc, e elas aceitaram. Uma já advogava há algum tempo, demos início ali ao escritório. Uma tomou pavor pela advocacia, quando chegava um recorde digital, ela ficava desesperada, falava, meu Deus, isso não é pra mim. Inclusive, hoje ela passou pra inspetora da Polícia Civil. Ah, que bom. E mas se ela tentou, né? Ela tentou. Mas ela tentou, exatamente. E eu já tinha, assim, minha família é de empreendedores, então eu já tinha essa veia pela parte empresarial. Eu fui me identificando e peguei um verdadeiro amor pela advocacia. E desde que você saiu da faculdade, começou a advogar, já foi na área empresarial ou você foi por outras áreas primeiro? Então, a OAB ela ajudou muito nisso, porque tem os advogados dativos, então a gente, ao abrir o escritório, uma das minhas sócias já advogava, tinha alguns clientes, né, que a gente levava para o escritório, mas precisávamos de mais. Então, eu me inscrevi nos dativos e aí eu fiz criminal, fiz consumidor e... Você consegue ver que você não quer, né? Trabalhista, não quero, criminal, meu Deus, meu celular tocava 2 horas da manhã, 3 da manhã. Isso com dativo ainda, né? Com dativo ainda. E aí eu fui vendo as áreas que realmente eu queria atuar, e eu digo também que a área, ela te abraça, né? Você não fala, eu quero essa área, e de fato você vai por ela. De acordo as coisas vão acontecendo, você vai se especializando, vocês vão se encontrando. Parece que chega até você, né? Eu senti isso também na minha área. Assim, eu fazia criminal, no começo eu queria criminal, então eu tive que correr atrás dos primeiros clientes. E aí, logo depois,
eu comecei a não me identificar com a prática. Eu amo a teoria, eu gosto da matéria, de estudar a matéria, de ver filme. Falo, né, que penal que tem essas coisas. Civil, por exemplo, não tem. Mas a prática, realmente, assim, eu fui meio que tomando pavor, assim. E aí, começaram a aparecer os casos de família. Eu comecei a me identificar, comecei a ver um curso aqui, um curso lá. Eu realmente sinto isso também. Que meio que você não escolhe uma área e vai. Acho que você tem que se encontrar ali, né? Tem que se encontrar. E a área empresarial, assim, pelo que eu acompanho de fora, né? Eu não posso falar porque eu não atuo nessa área. Mas é uma área majoritariamente masculina. Eu sinto isso, né, quando eu olho. Você sente isso também? Você sentiu dificuldade de se posicionar nessa área por ser mulher? Como é que foi essa experiência? Então, eu nunca senti essa dificuldade porque eu sempre me posicionei nos ambientes pela capacidade. E eu tive uma criação do meu pai, que eu sou inclusive fã dele, que ele sempre me carregou muito para os ambientes masculinos, né? A minha convivência foi com meu irmão, um irmão e um primo, então as brincadeiras também eram com eles. E meu pai sempre me levou para as reuniões, para banco, alguma loja que ia comprar algum produto me levava e sempre me ensinou a me portar com todos da mesma forma, desde um gari a um prefeito, a pegar na mão de todos, apertar firme, olhar nos olhos. Então, eu já tinha uma certa familiaridade com esse ambiente masculino. Então, eu nunca me senti desconfortável ou que houvesse algo nesse sentido. A gente sempre fala aqui, Gabi, sobre o posicionamento. Como que é importante você se posicionar, né? E nesse caso, você sempre, mesmo que indiretamente ou inconscientemente, você aprendendo com seu pai, você já se posicionava. Então, você não teve tanta dificuldade, assim, para se posicionar como advogada empresarial, justamente por lidar com pessoas, assim, experientes, donos de empresas, empresários e aquela coisa toda. Então, foi mais tranquilo para você, essa questão do posicionamento. Foi tranquilo e por ser de uma família de empreendedores, de empresários também, eu consigo sentar com os empresários e saber a dor deles. Saber o que no momento que eles sentam, o que eles estão sentindo, o que eles esperam ouvir, por ter estado do outro lado muitas vezes e estar também, né? Que um escritório de advocacia é uma empresa, exatamente. Né? Então, eu consigo falar a linguagem deles. Isso facilita. Eu ia falar isso, que eu sinto isso também. Hoje eu tenho essa visão de que a nossa história de vida, ela afeta muito o nosso trabalho, obviamente, né? Afeta em quem nós somos. Mas a minha história de vida, eu tenho pais separados. Já contei isso aqui várias vezes. Eu tenho pais separados, eu passei por um divórcio. Eu falo, quando as pessoas perguntam, nossa, você já divorciou? Não, eu passei sendo filha. Então, hoje, essa vivência do divórcio dos meus pais, eu consigo aplicar muito na minha advocacia, sabe? No olhar, no atendimento, em como eu vou me portar, por exemplo, numa audiência. Eu evito o máximo levar os menores a juízo, sabe? Então, só quando tem necessidade, pedir um estudo psicossocial, alguma questão assim. Então, eu acho que a nossa vivência, ela influencia muito. Você falou a questão do seu pai e tudo mais. Você hoje trabalha com alguém ou você trabalha sozinha? Você tem sócio? Você faz uma advocacia mais autônoma? Como é que funciona lá no seu escritório? Então, eu sou a única sócia do escritório, porém eu tenho uma equipe, né, das meninas, são todas mulheres, inclusive. Já tentei colocar advogados lá, não consegui. Você imagina todo mundo de TPM junto. Meu Deus do céu, que desespero. A conexão, é todo mundo junto mesmo. E parece que quando começa a conviver, começa a ficar tudo junto, né? Tudo igual. E a gente, aí tem a equipe, né, e a gente abraça muita causa, assim, dos clientes, né. Eu falo com as meninas quando tem alguma problema para resolver de algum cliente, eu falo, pelo amor de Deus, vocês têm que entrar no que o cliente está vivendo, que a empresa, quantas famílias dependem direta e indiretamente daquilo ali, esse empresário deve estar sem dormir, eu preciso que vocês vivam essa situação, de fato. Então, eu tento humanizar os trabalhos lá e entregar resultado. A gente até foi, não lembro com qual convidado que a gente teve, que a gente falou que na área empresarial era mais difícil de humanizar. A gente falou um pouco sobre isso. Foi da fase, eu acho, Gustavo. Que a gente estava conversando sobre alguém falando assim, porque na área empresarial é muito difícil humanizar. Como é que você vai humanizar com uma empresa? E aí a pessoa, eu não me recordo, né, quem foi aqui o convidado, falou, não é isso. Se você olhar por trás o tanto de gente, de empresários, de famílias que dependem dessa empresa, então acho que é até mais fácil você humanizar o trabalho. Porque a gente fala assim, empresarial é chique, né? Empresarial
empresarial, no site do escritório empresarial. E, inclusive, quando você me mandou um áudio falando sobre isso, você falou, né? A advocacia empresarial, o pessoal acha que é só glamour, mas não é. Por que você falou isso? Porque, olha, eu durmo e acordo algumas vezes pensando nos meus clientes, em alguns casos específicos, sabe? Porque teve um aniversário meu de 30 anos de idade. Eu ia fazer uma festa, festa grandiosa relativamente, chamei muitas pessoas. E exatamente no dia a gente teve uma apreensão de uns veículos de um cliente meu que estava em recuperação judicial à época. E ele estava num processo que a gente fala de blindagem, que era proibido ali qualquer ato de constrição de bens essenciais à atividade empresarial. O juízo de piso entendeu pela apreensão desses veículos e eu tive que recorrer para a segunda instância para a devolução imediata daqueles veículos que já haviam sido apreendidos por um banco e se eu não fosse rápido, os veículos seriam retirados do Estado e aí não volta mais, né? Então, eu tive que, assim, fazer petições rápidas, ir para o Tribunal de Justiça, entrei no plantão judiciário, cheguei faltando 1h30 para o aniversário nessa correria toda. A gente conseguiu a decisão, pegou os veículos de volta e ali foi uma satisfação muito grande, assim, porque não só na atuação, que ali eu sentia que eu estou no caminho certo, fazendo de fato o que eu gosto, como a satisfação de poder entregar pelo um direito que a empresa tinha naquele momento e por beneficiar tantas famílias, né? Porque se parassem esses veículos, ia parar e com isso ia ter um prejuízo, famílias, o salário poderia ser prejudicado ao final do mês. Então, assim, e aí quando eu cheguei no cartório, nessa correria toda, a chefe de cartório falou assim, uai, você não escolheu advogar para empresário? É assim mesmo. Aí eu falei, ok. E fora os embrólios que teve ali, né, com o magistrado, enfim, que no meio do caminho, mas ao final tudo se resolveu da melhor forma. E é recompensador, né? Porque você tá ali com um problema, embora fosse seu aniversário, acho que se você não tivesse conseguido resolver isso e ido pra festa, você estaria ali pensando com aquele peso, meu Deus, meu cliente. Ali na felicidade do aniversário, mas lembrava toda hora do cliente. E aí, essas situações, né, quando a gente tem uma situação dessa, como você falou aí, que foi positiva no final, dá uma satisfação que nada paga, né? Não é só... É porque você é a única pessoa naquele momento que pode resolver. Sim. Né? Então, assim, realmente, não só porque é empresa, mas ali por trás são famílias, tem um empresário que está sem dormir por algum motivo, enfim. Você hoje atua só nessa área de recuperação e falência? Na área de reestruturação empresarial, né? Entendi. O escritório faz outras áreas, mas a minha especialidade é a reestruturação empresarial. E aqui no estado tem poucos profissionais, de fato, qualificados nessa área. Então, eu procurei sempre me especializar em cursos fora, sempre vou em congressos dentro e fora do Brasil. Chique, né? Mas é porque é uma área muito específica, né? E quando eu entrei na OAB, né, nessa parte de recuperação judicial e falência, especificamente como presidente dessa comissão, havia acabado de mudar também o juiz da vara, que é uma vara especializada aqui no nosso estado. E foi muito legal, porque a gente conseguiu, assim, se conectar de uma forma que a gente consegue hoje fazer eventos e levar muitas informações, uma conexão que facilita tanto a conexão do empresário, do advogado e do jurisdicionado. A gente faz tanto eventos nessas áreas, como também a conexão para que todo mundo possa, ao final, a sociedade ter um resultado proveitoso. Bacana. Porque acha a reestruturação empresarial, a empresa já está falida, e não é bem assim. Né? Acho que a reestruturação, ela inicia antes de ter uma falência, né? Não tem que ser quando já está falida, né? Exatamente. Existe uma grande diferença aí que algumas pessoas não entendem. Meio que é uma coisa preventiva. Seria isso? Às vezes, a empresa precisa de um fôlego. Né? Ela está passando por uma situação específica e precisa de um período para uma negociação com X credores, que o passivo dela está maior do que o ativo. Entendi. E o judiciário vem falando, empresa, eu vou te dar esse fôlego para você negociar com os seus credores. Não falando informalmente aqui para um público, né, para advocacia jovem conseguir entender. E assim, quer falar? Você estava falando aí desse caso do dia do seu aniversário, né? E uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente essa. Tem um caso, assim, muito diferente, assim, na sua advocacia? Ou esse que você contou foi o caso, assim, de grande... Peraí. Impacto, né? De grande impacto?
Esse foi o que mais me causou impacto, tá? Porque a gente tem outros parecidos com esse, mas esse foi o que mais me causou impacto pela rapidez com que nós atuamos, pela entrega e pela equipe ter trabalhado com muito afinco ali, com muita vontade, porque eu consegui puxar a ideia deles de que a gente não está devolvendo um veículo para o empresário, a gente está ajudando a sociedade, os que dependem daquela empresa direta e indiretamente. Entendi. Você falou um pouquinho sobre o sistema OAB, eu queria conversar um pouco sobre isso também com você. Você hoje está como conselheira, né, da seccional e também presidente de uma comissão. Por que você decidiu entrar no sistema? Foi uma coisa assim, surgiu um convite, eu achei que poderia fazer um network. Por que você decidiu entrar? Na verdade, eu nunca quis entrar na OAB, né? Eu achava que a OAB era lugar de advogado que não tinha trabalho. Sim. E eu paguei minha língua. Eu porque é muito trabalho. Sim. O nosso e lá dentro também, e é o serviço voluntário, né? Tudo que não falta é trabalho, né, doutor? Tudo que não falta é Tudo trabalho. que não falta é trabalho. Exatamente, Roberta. Tem um presidente, Cristiano Rossi, da subseção de Colatina, que é um grande amigo meu. Ele é um amor de pessoa, eu gosto dele. E o Cristiano foi a pessoa que me validou, que me acendeu um alerta para a OAB. Ele me chamou, à época, em Colatina, quando eu atuava lá, para ser presidente da Comissão de Direito Empresarial. E eu relutei, porque eu falei, não vai dar. Liguei para alguns colegas advogados e, ao final, aceitei. E o Cristiano fez uma excelente gestão, e ele me deu autonomia também, junto à comissão, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana em Colatina, porque o mesmo que eu faço aqui da união do empresário com o Poder Judiciário, com os advogados, nós conseguimos fazer em Colatina também. Então, a gente fazia eventos que conectavam, falava a linguagem desses três públicos, e eu fui pegando verdadeiro amor ali pela OAB, porque eu via que eu conseguia entregar algo que tinha um déficit, que era a parte de gestão, de escritórios, esse entendimento da jovem advocacia que o escritório ele é uma empresa, que ele precisa ter uma gestão eficiente, e os empresários falando as suas dores, e o Poder Judiciário indo assistir as palestras. E quando assistia essas palestras, eles viam as dores do empresário. Às vezes você está julgando, o juiz ali está julgando, olhando um processo, e ele não tem noção do que o empresário passa, como que foi aquela história, não tem essa sensibilidade. Então, eu conectava. Quando o empresário estava no palco, conseguia levar um magistrado para ouvi-lo. Ou, ao contrário, quando o magistrado estava, que o empresário fosse. E o advogado presenciando aquilo tudo para fazer a sinfonia da melhor forma possível, né? Não, muito legal. Eu falo que a UAB é meio que uma cachaça, assim, né? Você vai... Quando você entra... Eu, por exemplo, sempre quis. Eu formei, eu já acompanhava os eventos, eu falava, quando eu formar, eu quero estar ali. Sempre fui pra frente, né? Sempre quis estar no meio das coisas, conhecer as pessoas. Porque eu acho que oportunidade na vida é relacionamento. Você só tem oportunidade quando você tem relacionamento. Você tem uma oportunidade de um trabalho, você tem uma oportunidade de uma amizade, você tem uma oportunidade de uma viagem, você tem uma oportunidade de conhecimento. Então, eu sempre tive na minha cabeça que a oportunidade, ela vem de relacionamentos. Então, eu falei, quando eu formar, eu quero estar ali, quero ir nos eventos, quero ir nas palestras. E aí, eu já formei e já pedi para entrar na comissão. E aí, eu falei, cara, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, sabe? De estar ali, de conhecer as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu recebo mensagens no meu celular ou, às vezes, no Instagram da Jovem, pedindo, assim... coisas que ninguém imagina, sabe? Às vezes é um jovem advogado que não tem condição de pagar uma anuidade, ou um jovem advogado que está passando dificuldade, que precisa de uma cesta básica. É um trabalho, assim, que às vezes as pessoas olham de fora, né? Acham que a OAB é só pagar a anuidade e encher o saco, exemplo, né? Ficar cobrando as coisas. E não é, tem muita coisa por trás. Por isso, sempre... Hoje de manhã a gente teve reunião e eu falei... a gente precisa de pessoas que sejam porta-voz do que a gente faz aqui dentro, do trabalho desenvolvido, das oportunidades que a gente tem aqui. Então, assim, eu falo, é uma cachaça. Você entra, ou você gosta muito, ou você também desgosta, né? Porque tem trabalho. Não adianta querer entrar e achar que vai ficar sentadinho sem fazer nada, né? Quem tem quer trabalho tem, né? Como diz sempre o Alberto Nemer. E essa gestão é uma gestão muito agregadora, né? O presidente Risk, ele coloca todo mundo para dentro. De fato, ele dá voz, ele dá vez. E isso, então, para a jovem advocacia é bem importante, porque você inicia ali sem ser visto, sem ter clientes. Então,
você fez muito bem já formar e entrar. E tá fazendo um papel excelente, inclusive, né? Tainá? Parabéns. Obrigada. Junto com a Roberta, que também tá lá com a gente, junto. E a gente se conheceu lá, né? Verdade. Olha só, uma Eu nem parceria. gostava da Tainá, vou revelar Ai, aqui, que gente. horror! Agora Mas ama, aqui, né? mas eu nem falo isso, porque as pessoas me julgam muito, né? Porque, ó, eu pego no pé, tá? Você pega no pé dessa comissão pra trabalhar, assim? Você é firme? Um pouquinho. Eu Eu jogo sou. algumas mensagens um pouco... Aham, tipo, tem que trabalhar, gente, vambora. Nem tanto, porque eles são mais velhos, assim, né? Aham. Então não posso muito entrar batendo de frente, mas eu coloco umas mensagens lá pra eles dar uma movimentada neles. Não, eu cobro, né, Roberta? Eu Oh, cobro. Tem que trabalhar, tá doido? Tem que trabalhar, tem que entregar coisa pra classe, vambora. Tá certo. Tá mas é aí, isso. os frutos a gente colhe, né? Verdade. Gabi, e sobre a sua área de atuação, a gente sabe que o nosso podcast, como a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? O público é jovem, advogado e estudante de direito. E a gente sabe que essa área empresarial, ela é um pouco distante do jovem advogado, né? Quando você forma, acho que a última área que o jovem advogado pensa em atuar é no direito, na área empresarial, porque ele acha que é distante. Porque eu pensava assim, eu iniciei com família, no meu escritório, meu sócio atuava com direito empresarial, eu achava aquilo o máximo. Achava aquilo maravilhoso. Eu falava, nossa, gente, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu achava aquilo o máximo. E eu achava que era uma coisa muito distante. Por não ter experiência, por ter um público totalmente diferente, que era família. Enfim. Até começar a trabalhar e atuar com o direito empresarial dentro desse escritório. O que você tem como jovem, né? Você tem quantos anos de formada de advogada? Vou pro 8º ano. Nossa, nem quase parece com uma esse jovem, rostinho. Não, com esse rostinho. Eu sou uma você- jovem advogada. hein? Quase uma claro. jovem advogada. E o que você fala para esses jovens que acham que, de repente, é uma área muito distante de atuação? Você acha que o que te levou a estar posicionada nesse momento somente com a área empresarial, que é uma área diferenciada. Você não vai chegar com um empresário sem conhecimento. É impossível você fechar com uma empresa que tem... Geralmente, os empresários, eles têm um conhecimento, né, para sentar com você e debater certos tipos de assunto. Então, você não vai chegar lá sem conhecimento. Então, além do estudo, além da vontade, qual é a dica que você dá para esses jovens que têm a vontade de iniciar a carreira na área empresarial? Olha, Tainá bem diz, relacionamento, né? Porque você tem que ser boa, mas as pessoas têm que saberem que você é boa. Você tem que ter a parte técnica, se especializar, mas você tem que chegar nesse público também, né? Que aí é o segredo, né? Vale ouro. Como que você chega nesse público? Cada um tem uma forma de chegar nesse público, mas tem que chegar. Quando eu iniciei nessa parte empresarial, a minha vida é muito conduzida pela minha intuição também. Eu me preparo, mas eu tenho que estar alinhada com alguns propósitos, valores e princípios que eu já carrego. A parte empresarial era algo que já vinha, como eu disse inicialmente, já vinha de berço ali, da minha família. Então, já era algo que eu me identificava. Mas não imaginava que ia iniciar já ali. Outra área poderia ter me escolhido. Por exemplo, eu escolhi especificamente, fiz MBA em Direito Tributário, mas não foi uma área que me abraçou como a reestruturação empresarial me abraçou. Porque eu tive um caso emblemático, né, em Colatina, de uma empresa que precisava, que estava insolvente, e eu falei, nesse caso aqui vai caber a recuperação judicial. E aí eu comecei a atuar de frente nesse caso, mas não só na parte técnica judicial do processo. Eu comecei a atuar nas negociações, que é a parte mais importante para você ter sucesso, né, em uma recuperação judicial, são as negociações. E eu comecei a atuar. Então, eu tive a oportunidade, ela me surgiu, quando ela surgiu, eu estava pronta. A gente sempre fala isso aqui. Que é É. muito importante você estar pronta para quando a oportunidade passar, você agarrar e ter condições de seguir. Querer muito, você precisa querer, saber que é isso realmente, de fato, que você quer, que você gosta. E a oportunidade apareceu e eu aproveitei ela. Você estava preparada, né? Como você falou. Essa questão de encontrar público, eu estou fazendo um curso que eu tava estudando sobre modelo de negócios. E lá tinha um modelo de negócio especificamente e começava assim, por que você faz o que você faz? Às vezes a gente está tão no automático hoje em dia, o jovem advogado precisando ganhar dinheiro, precisando pagar anuidade, precisando viver, né? Tá tão automático assim, vou sair pegando tudo, vou fazer isso. E sim, eu fiz isso.
a Roberta fez isso, provavelmente você fez isso, fez um monte de dativo. E eu acho que sim, a gente tem que fazer um pouco de cada coisa pra gente pegar uma experiência, ver se é aquilo mesmo que a gente se identifica. Mas eu acho que desde o início, um erro que eu tive foi não saber o porquê eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Qual era o meu propósito na advocacia? Qual era o meu propósito de vida? Você, por exemplo, começou a advogar até você passar no concurso, exemplo. Mas por que você estava fazendo aquilo? Você estava fazendo por dinheiro? Beleza. Acho um motivo super justo. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Mas quais caminhos você pode traçar para te levar até o seu objetivo? Então, assim, complementando o que você está falando em relação à advocacia empresarial, você tem um propósito. Eu quero ser advogada de empresas porque eu acredito que é um trabalho importante, porque eu acredito que dá dinheiro, porque eu acredito que eu me identifico com essa área. Mas quais caminhos você vai traçar para te levar àquilo? E o relacionamento, foi o que você falou, você tem que encontrar o seu público, é um caminho. E como é que você encontra? As pessoas, principalmente advogados, têm muito na cabeça de que tem que se relacionar, tem que ir só em eventos de advocacia, por exemplo. E eu falo, cara, se você quer ser um advogado empresarial, eu tava conversando isso com o meu marido ontem, você tem que ir onde seu público vai estar. E aonde que é? Um evento empresarial, um café empresarial, uma mesa de negócios, enfim, eu não sei muito dessa área, mas você tem que pesquisar e estar nesses lugares, né? Você investiu nesse tipo de network quando você começou? Você começou a frequentar lugares onde seu público-alvo estaria? Como é que foi criar esses relacionamentos? Na verdade, eu já tinha esses relacionamentos, né? Eu só precisei me posicionar. O tempo mudou em Vitória, né? Tossidinha. Minha garganta tava coçando, eu tô assim... esperando um intervalo, a fala de... Desculpa, não precisa cortar aí. Tranquilo, não precisa cortar não, vai, segue o baile. Na verdade, já era um público que eu convivia e eu só precisei me posicionar e mostrar pra eles que eu estava pronta. Que eu estava me preparando e que eu tinha capacidade de atendê-los. E mais, é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, o empresário chega, ele conta um caso dele, um problema, e eu pegar aquilo e a minha equipe conseguir resolver, para mim é uma satisfação, assim, tremenda. É algo que me excita mesmo. Eu fico muito satisfeita. É o meu caminho. Então, foi algo muito natural, muito alinhado com o que eu já queria. O seu propósito mesmo. Eu me especializei muito. Muito, muito, muito. Eu não fico um mês sem fazer alguma coisa. Ou eu faço um curso online, ou presencial, eu estou em um congresso, eu ligo para advogados para trocar ideia de alguns casos mais específicos. Eu vejo livros, eu leio livros, vejo vídeos das pessoas especialistas da minha área. Eu realmente vivo aquilo. Eu falo que quando eu sento, quando eu olho, eu já tô falando de trabalho. Eu falo, ai, meu Deus. Vão achar que né? Não é um peso, é gostoso, né? Quando você vai e ali flui. Não adianta, o assunto flui. Exatamente. É bem legal. Mas isso. É muito importante, Tainá, como você disse, você estar em locais que os seus clientes vão estar. Hoje, com essa visão, é óbvio que algum formato ou outro eu faço. Se tiver um evento X, Y, onde é que meu público tá? No Y. Então, é nesse evento que eu vou. Hoje eu tenho esse amadurecimento para enxergar isso. Mas quando eu comecei, eu não tinha. E daí a importância de você ouvir outras pessoas que já chegaram lá. Não estou falando no meu caso específico, mas eu ouço vários advogados que já chegaram lá e eu olho o que eles fizeram para eu tentar encurtar meu caminho. Então, se de fato posso dar um conselho, é isso mesmo. Você estar em eventos que tem só advogados é muito bom pela experiência, parte técnica, profissionalismo ali, ok. Mas se você precisa também angariar o cliente, vá onde ele está. Onde seu público-alvo está. É importante você saber quem é o seu público-alvo. Exatamente. Eu acho que é por isso. Eu acho que você precisa alinhar o seu propósito, quem é seu público-alvo, traçar mesmo o seu objetivo. Eu errei muito nisso, gente. Eu errei muito. Eu comecei na advocacia, eu achava que eu queria uma coisa, mas eu não tracei nenhuma estratégia, não sabia onde eu queria chegar, não sabia quanto eu queria ganhar. Eu fui deixando a vida me levar, sabe? A vida leva eu, assim. E aí eu parei pra pensar e falei, esses dias eu falei, cara, eu não tenho nenhuma meta nem de faturamento, não sei nem quanto eu quero ganhar. E eu tenho 4 anos de profissão. Então, acho que o jovem advogado, ele precisa ter o seu propósito o seu propósito, os seus objetivos, onde ele quer chegar. Só que, assim, não é engessar. Eu, por exemplo,
há 2 anos atrás eu tinha uma outra meta que não é a mesma de hoje. Se mudar, eu acho que tá ok mudar. Tá. Eu acho que não tem problema você mudar de caminho, você mudar de opinião. Acho que você só precisa se reestruturar e se preparar para o seu novo desafio, né? Para aquele objetivo novo que você criou. E é isso, assim. Eu acho que o jovem advogado, ele precisa iniciar na carreira já tendo um objetivo, já tendo um propósito. E foi uma coisa que você falou, e a gente sempre fala isso aqui, é enxergar a advocacia como um negócio. Não ficar imaginando assim, eu sou um jovem advogado, eu sou uma advogada, não tenho escritório físico, então vou esperar ter um escritório fixo, uma sala funcionar. Não, você tem que começar... você é sozinho ainda? Então comece a pensar como empresa. Abre um CNPJ, vai começar a emitir nota, até para diligência, né? Você faz o seu cadastro lá na Migalhas ou em qualquer outro site. Tem empresas, escritórios que só te contratam para fazer uma audiência ou qualquer outra coisa se você emitir uma nota, né? Porque tem que repassar pro cliente e tudo mais. Então, assim, comece a estruturar. Precisa ter um CNPJ? Vai lá na OAB. Inclusive, tem desconto para jovem advocacia. Então, quem quiser, quem for jovem advogado quiser abrir uma sociedade, tem desconto lá na OAB. Liga pro setor, pergunta, procure, gente. Eu falo, jovem advogado... super suporte, Sim, assim. e jovem advogado peca muito porque não procura as coisas. Quer que a informação venha no colo. E, gente, isso já passou, né? A gente não tá numa época que a gente vai abrir um escritório e vai bater o cliente lá procurando você. Se você não for atrás do seu cliente, amor, sinto te dizer. Outro vai estar lá captando, angariando seus clientes. E isso é com benefício, com oportunidade também, a mesma coisa. Você tem que estar preparado para a oportunidade, mas você tem que buscar ela. Igual, por exemplo, a OAB tem tanto benefício, principalmente para jovem advocacia. Esse desconto na abertura de sociedade é uma delas, é um dos benefícios. E tem muita gente que não sabe. Posso falar a verdade? Eu não sabia. Quando eu abri o meu CNPJ, eu não tive desconto. Então, assim, é um erro que eu já cometi, foi o que você falou. É melhor a gente aprender com os outros do que a gente aprender pelas próprias pernas, né? Então, deixar um recado aqui mesmo. Procure os benefícios, procure as oportunidades, crie as oportunidades. E foi aquilo que você falou. Você teve uma base que você já tinha esses relacionamentos. Mas quem não tem, não é impossível, né? De se criar esse relacionamento, entrar nesse ramo. E eu queria que, pra gente finalizar, você deixasse um recado, uma dica, assim, pra quem tá assistindo, que for estudante, que for jovem advogado, que tenha interesse nessa área. Acho importante fazer uma especialização, uma pós, um curso, acho importante isso. Deixa um recado pra gente. Vamos lá, jovem advogado que tem interesse na reestruturação empresarial, na parte de recuperação judicial e falência, que é uma lei muito específica, né? Como todas as áreas do direito, tem que estudar, tem que se especializar, tem que fazer tem que ter o técnico, porque hoje tá tudo muito acelerado, a informação ela chega muito rápido e hoje fica quem erra menos. Então, você entregar um trabalho bem feito e rápido, esqueçam isso de processos de aposentadoria, né? Aqueles advogados antigos, com todo respeito, que deu certo e que hoje eu não acho que dê certo mais, de ficar 10, 15 anos com um processo, esquece. Façam acordos, junta com a outra parte, negocia, porque o seu cliente precisa disso. O seu cliente precisa que o problema dele seja resolvido de forma rápida e célere. Então, assim, se especializa, façam acordos, mediem, se tiver que usar mediação, arbitragem, façam isso. O que vocês puderem fazer para acelerar o resultado do seu cliente, vocês façam. Porque vocês vão ter clientes fidelizados para o resto da vida no escritório de vocês. Legal, bacana. Eu concordo muito com isso de processo de aposentadoria. Eu já ouvi muito isso, sabia? Da pessoa chegar e falar assim, não, entra com essa causa que é o processo da sua aposentadoria. Gente, isso é absurdo. Me desculpa. Na verdade, assim, eu nem peço desculpa para quem acha que isso é normal. Porque não é. Isso, primeiro, isso demonstra um extremo... Não posso falar nem erro. Egoísmo, porque todo mundo que tem um problema quer que o problema seja resolvido. Não quer que o problema fique 20 anos se arrastando para poder resolver. Ele tem uma dor, né? Exatamente. Advogado trabalha com problema. Para advogado é só mais um processo, às vezes, né? E para parte não. É o problema da vida dela que tá na mão de um terceiro que não faz ideia. Gente, eu acho o fim. Eu trabalho com direito de família e sucessões. Eu acho o fim a pessoa ficar com o inventário aberto 20 anos. Isso é um absurdo. Eu tô com o inventário lá de 1998. Eu nasci em 1996.
A pessoa tá há 26 anos com um processo rolando da morte de um familiar, resolvendo pendência com a família inteira brigada. Eu acho isso um absurdo. Às vezes é um ali que vai perder um pouquinho, que o outro vai ganhar mais e a pessoa não cede. Cara, eu acho... Me desculpa, gente. Isso aí me tira o sono. Eu não gosto disso também. E essa frase, essa palavra que você falou, eu já ouvi muito. Mas, enfim... Isso aí me tira o sério, gente. Mas aqui, deixa eu contar um negócio pra vocês antes da gente finalizar. Falar de um novo patrocinador que tá aqui com a gente, que é a Forte Mobile, que é uma empresa especializada em contabilidade digital. Foi super parceira aqui da Jovem Advocacia do Espírito Santo. Tem super condições pra você que já aprendeu aqui com a gente no podcast que a sua advocacia é um negócio. E você precisa de contabilidade, de gestão, de auxílio, de emissão de nota fiscal. Você sabe como faz isso, jovem advogado? Eu acho que não, né? Porque realmente a gente precisa desse suporte. Então, a Forte Mobile tá aqui com a gente, sendo patrocinador do podcast. Clica aqui na legenda, conheça o trabalho deles, eles têm muitas opções, pacotes super em conta para você ter todo esse acompanhamento de forma online através de um aplicativo. O suporte é bem ágil, assim, eu já tive acesso ao aplicativo deles, então é bem legal. E obviamente que a gente tá correndo atrás aí de uma parceria com cupom de desconto, enfim, a gente tá correndo atrás, mas não deixe de conhecer aqui os serviços deles. Eu queria muito agradecer todo o pessoal da Forte Mobile por essa parceria. Temos também... Bela estampa com essa caneca linda de aqui sempre, pra né? gente. Gabi vai levar dela pra tomar cafezinho. Super parceria com a gente. Desde o primeiro episódio, a Bela Estampa tá com a gente aqui. Também tá nos eventos da OAB. Ele sempre tá ali fazendo alguma coisa pra gente. E é realmente um grande parceiro. É o melhor preço do mercado. A gente já falou isso. Não é mentira. Se for mentira, me chama no direct que a gente resolve. É verdade. Eles sempre estão lá. Então, um beijo, Flávio. Obrigada também por toda a parceria. Pra finalizar, agradecer, né? Agradecer, Gabi. Obrigada. Gabi, gratidão por tanta entrega, por bater esse papo aqui com a gente, por inspirar jovens advogados. E a gente também, né? Porque, nossa... A Roberta é advogada empresarial, amor? Não, eu tô aí na caminhada. Não, é advogada empresarial, sim. Mas realmente é uma grande inspiração ouvir de uma advogada tão nova que já se posiciona numa área, assim, relativamente complexa, né? Não é uma área fácil. E, assim, gratidão por compartilhar aí um pouco da sua experiência com a gente, um pouco da sua vivência na advocacia e na OAB com a gente, tá? Obrigada, Roberta. Obrigada, Tainá. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Arrasou. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal.